tudo funciona com meia hora de atraso. Ontem mesmo eu fiz uma live sobre o plano diretor, meia hora. Pessoal, boa noite para todo mundo, boa noite para todas e todas que estão nos acompanhando mais uma vez, né, nessa live aqui do canal do Enepop, enquanto Educação Popular. Então, a gente vai dar continuidade à atividade que a gente começou semana passada, falando a respeito, né, da escravização e essa relação com a produção econômica, e hoje vai focar na questão da produção artística, né, no Brasil, com a fala da professora Ana Lúcia. Hoje a gente tem como colaborador o professor Warley, também, no Instituição Luiz de Montes Belos, vai estar ajudando a gente na projeção do material que a professora preparou. Aí, se sintam à vontade para fazer perguntas, comentários, questionamentos, igual da semana passada, e assim que inclusive, a gente vai respondendo, tá bom? Então, eu passo agora a fala para a professora Ana Lúcia. Oi, gente, boa noite a todos e a todas. Com alegria que nós estamos aqui de novo, né? Eu espero que a gente tenha contribuído para vocês mudarem a imagem que vocês e a visão que vocês têm, né, da África, e depois o que foi escravidão no Brasil, né? Ela foi um circo de horror, né, de sofrimento, mas ela foi, os trabalhadores e trabalhadoras escravizados, né, foram responsáveis pela produção de toda a riqueza do Brasil, seja açucareira, seja mineratória e a cafeeira. Não é? E até hoje são os responsáveis, né, os ex-escravos e escravizados são os responsáveis por toda a riqueza que se produz no Brasil, por uma razão simples: a maioria da população brasileira ou é negra e parda, e é a população que mais produz em todas as áreas, é a população que tem menos acesso, né, aos direitos, é a população que paga mais impostos, né? Quem paga mais imposto no Brasil, na escala, primeiro, quem paga mais imposto são as mulheres negras, depois os homens negros, depois as mulheres brancas, depois os homens brancos. Então, toda a área que a gente examinar no Brasil tem essa estrutura, né, que se mantém, apesar de a escravidão ter sido abolida em 1888. Né, ainda é uma relação de extrema exploração da classe trabalhadora que produz a riqueza no Brasil. Né. Toda a classe trabalhadora é explorada, mas se essa classe trabalhadora é negra e é mulher, ela é mais explorada. Então, a gente tem que sempre guardar isso. Né? E hoje nós vamos tratar de outro aspecto da produção durante o racismo, durante todo esse período da escravidão. Né? A produção artística. A primeira vez, eu não sei se alguém aqui já foi à cidade de Goiás, mas a primeira vez que eu fui à cidade de Goiás, uma pessoa me disse, acho que eu até comentei da outra vez, né? Olha, esse muro aqui é da época da escravidão. Não é o muro que é da época da escravidão, né? É toda a cidade de Goiás, todas as belezas da cidade de Goiás que nós vamos passar aqui, pelo menos assim, os edifícios centrais, né? São da época da escravidão. Então, vamos começar. Eu quero mostrar primeiro as formas de violência que existiam contra os trabalhadores escravizados, né? As formas de tortura, né? E as formas de violência física. Não era só uma violência moral, era também uma violência física. Então, vamos lá, Uar? Então, vamos lá. Então, racismo estrutural, escravidão e produção artística. Vamos continuar. Né? Pode passar. 7 punições inaceitáveis que foram usadas contra o escravo. Não, nenhuma punição é aceitável, né? Mas essas aqui são as mais gritantes, né? As mais violentas. Então, vamos ver quais são. Separação de famílias. Essa eu expliquei que quando eles eram embarcados, né, já na África para o Brasil, já existia separação de famílias. Desde o seu aprisionamento, né, ou eles eram aprisionados, como eu expliquei, ou eles eram vendidos, e já existia separação de famílias. Eles eram acorrentados um ao outro, né, pelo pescoço. Então, formava aquela fila,
e eles eram levados até para entrar no navio, para evitar que eles fugissem, né? Eles eram acorrentados pelo pescoço e pelas pernas. Então, era a maior dificuldade, inclusive, para andar, né? A perseguição por cães, né? Que até hoje a polícia usa isso, né? De perseguir as pessoas com cães. Vamos lá? Marca de identificação. Para os senhores da época, não existia diferença, né, entre um boi, um cavalo e um escravo, assim como ele ia lá e botava uma identificação. Então, o senhor tinha lá, né, um emblema que era a identificação. Se encontrar um boi com aquela marca, já sabe que é do senhor João. Então, ele fazia isso também com o escravo. Botava uma marca, esse escravo aí já sabe, é do senhor João. Né? Máscara de ferro, eu não sei se vocês viram foto, eles faziam máscaras de ferro, né? Como forma de tortura. Assim como nós estamos usando máscara agora, né, que é essa chatice, e você imagina uma máscara dessa, que era maior, que até pegava atrás também, de ferro. Feridas, quando eles se feriam, né, por receber castigos, né, físico, então eles iam batendo, né, com cordas, e aí, quando estava bem ferido, eles jogavam sal, né, para aumentar a tortura. Também mutilação, chegava a mutilar as pessoas. Quando eu fiz minha tese de doutorado, acho que eu contei também da outra vez, eu fiz uma pesquisa. E eles já tinham, era 1892, né, já tinha ocorrido a libertação dos escravos, e então o senhor disse, olha, se você fugir, eu te castigo, né, e ele castigou, ele mutilou, né, cortou os órgãos sexuais do trabalhador e deixou ele preso até ele morrer. Então, eles faziam muito isso, né, a pessoa recebia alguma mutilação e ficava presa até morrer. Bom, um viajante, o Jean-Baptiste Debré, ele andou pelo Brasil, né, nesse período da escravidão, já no fim do século XIX, e ele vai retratar, né, cenas que ele viu. Ele andou por várias regiões, então cenas que ele viu, né, e ele vai retratar, através da sua pintura, essas cenas. Então, vamos ver quais são as principais, né, que o Debré... Vejam aí, isso aí é a casa grande, né? Então, a família almoçando, né, as crianças negras aí brincando, né, devia estar calor, a outra lá abanando, e os outros esperando as ordens, o que ia pedir e tal. Olhando assim, você pensa, olha que coisa mais harmoniosa, né? Os filhos da escrava e do escravo ali, né, junto com o senhor. Né? Então, eu expliquei que às vezes tinha esse tipo de relação, né, o que não excluía todos aqueles castigos, aquelas violências que eu mostrei. Né? Vamos lá? Essa mesma coisa, um outro momento, né, da vida dentro da Casa Grande. Né? Então, você vê aí também, né, os escravos servindo a senhora, ajudando, e as crianças estão escravas também ali. Né, da impressão de uma integração racial, da impressão, né, de que existia uma harmonia, né, que as crianças podiam ficar junto aos pais e ali, né, no mesmo espaço, mas isso era a contradição, né, que permeava as relações. Isso aí também é exceção, né, não era a regra. Vamos ao outro. Aí vejam vocês, eu falei então que eles eram presos, estão vendo? Aí preso, né, um preso ao outro pelo pescoço, correntes, né? Eles estão aí esperando para ser vendidos. Então, esse aí era um mercado, e aí estava se esperando, e aí ficava com esse tipo de aprisionamento, sempre pensando que eles podiam fugir. Vamos lá? Bom, aqui, eu já mostrei da outra vez, né? Então, isso aí no engenho, né, de açúcar. Você imagina o que significava aí você ficar aí, né, o tempo todo, o dia inteiro, né, moendo a cana, não é? E era um trabalho duro, exaustivo, cansativo, né, esgotante, mas que era feito, né, e era obrigado a fazer. Vamos seguir? Aqui, vocês imaginam, né,
ele deve estar indo para um piquenique, né? Então, ele tem os 2 escravos para levá-lo, tem a outra escrava lá para levar as comidas, tem um para levar o guarda-sol, né, o guarda-chuva, né, faça sol ou chuva. Então, veja como era como se fosse um burro de carga mesmo, né, carregando essa carga toda aí. Bom, a gente vê que muito interessante, a gente vê as diferentes expressões faciais, né, como eram povos, como eu falei, tinha bantus, né, então eram diferentes, como as mulheres, então, se ornamentavam, né, de diferentes formas, diferente forma de colocar, de organizar seu cabelo, né, e mostra, apesar do sofrimento todo, né, a vaidade das mulheres tentando superar, né, aquele horror que era a escravidão. É uma forma de você aumentar a sua autoestima, né? Aí vamos, algumas cenas, né, aí eles botam, ó, vejam lá, os escravos, né, assistindo à tortura, né, esse aí o Pelourinho. Praticamente em toda a cidade você tinha o Pelourinho, que era o espaço, né, de maltratar, de violentar, de humilhar os trabalhadores que criavam toda a riqueza do Brasil, né? Imaginar que tudo que está lá atrás, né, a casa, tudo isso foram eles que construíram, né? Vamos lá? Outra forma, esse sistema aí foi muito usado na ditadura militar. Inclusive, eles punham como se fosse um pau, né, levantado assim, e aí fazia isso aí e pendurava, né, a pessoa torturada. Isso foi já se usava nessa época e depois a ditadura militar usou muito no Brasil, né? Vários presos contam que receberam esse tipo de tortura aí. Pode ir. Bom, agora então eu peguei algumas cidades símbolo para vocês verem a produção artística, né? A maravilha que foi a produção artística dos trabalhadores, né, escravos e escravas desse período, né? Vamos começar pela cidade de Olinda, né? A cidade de Olinda, ela fica encostada na cidade de Recife, né? Então veja aí a arquitetura, né? Em vários lugares do Brasil existem várias cidades pequenas, né, do interior do Brasil, seja no ciclo mineratório, seja no cafeeiro, seja no açucareiro, você vai encontrar esse tipo de igreja, né? Que é muito bonita, é um estilo, né, da época. Vamos lá? Aqui outra, né? Aí o convento com a igreja anexa, né? O convento de Olinda com a igreja anexa. E são construções, né? Vocês veem com detalhes, uma construção barroca muito bonita, né? Ver os detalhes das portas, o símbolo do governo lá em cima, né? O símbolo da autoridade religiosa, símbolo do papado, né? Lá em cima. Vamos lá? Aqui é a forma típica, né, das casas. Então, se andar em Olinda, andar em Recife, Ouro Preto, Diamantina, cidade de Goiás, nós vamos ver esse tipo de construção, né? Inclusive, assim, quando abre a porta, você vai ver que é um corredor longo, né, com quartos dos 2 lados, que era uma forma, inclusive, de enfrentar o calor. E aí sempre bastante coloridas, que é uma característica que se mantém, né? Vamos lá? Então, outro espaço, né? Outra igreja. Se brinca que a cidade tinha uma igreja para cada dia do ano. E esse patrimônio de Olinda também já está restaurado, né? Atualmente já está mais acabado, porque faz uma restauração e daí 30 anos que vão fazer outra, né? E aí vai se desgastando. Vamos lá? Bom, agora vamos à cidade de Salvador, né? Tudo isso já está muito bem, mais está acabado, sabe? O elevador Lacerda, né, é o primeiro elevador desse tamanho no mundo, né? Ele foi construído em 1873 e eu não me acho que ele tem 73 metros e é um dos maiores elevadores urbanos do mundo.
ele fica numa praça, né? Aí nós temos o Pelourinho, o famoso Pelourinho, né? Foi restaurado. Agora, se você andar 2 ruas atrás desse centro aí, a degradação é completa, né? Essa igreja aí, essa igreja do Rosário dos Pretos, e aí mesmo essa parte aí do Pelourinho já está bem degradada, sabe? Já está precisando, né? É tombado pela Unesco, né, como patrimônio mundial, mas já está precisando de uma outra reforma, né? Esse aí é o famoso Farol da Barra, né? Que foi logo uma das primeiras construções quando os portugueses se estabeleceram lá na região, que permitia eles vigiarem, né? Aí é a Baía de Todos os Santos, né? Então daí você vê toda a extensão do mar, né? É uma região muito bonita, ele é muito bonito e fica numa ponta assim, né, da cidade de Salvador. E ele era uma forma que eles tinham de vigiar as possíveis invasões que podiam aparecer, né? Então, fala o Farol da Barra. Vamos lá? Essa é uma praça muito bonita, né? Que chama... aí é a famosa Igreja de São Francisco, né? Então, aqui são dos 2 lados, são comércio, restaurante, banco, e aí tem a igreja, né, ao fundo, que é uma das igrejas mais bonitas do mundo. E a beleza dela, né? Vocês imaginam que todas essas construções aí devia ter os arquitetos, né, que fizeram os projetos, mas depois concretizar, né, construir, levantar parede, fazer tudo, eram os trabalhadores escravizados que faziam isso, né? Então vamos ver o interior dessa igreja. Imagina o interior dessa igreja, ela é toda de ouro, né? Os detalhes do altar, das laterais, né? É algo impressionante, né? Então, você imagina que teve um arquiteto, né? Um artista, né? Que desenhou, que pensou, mas que depois ele teve os ajudantes, né? Não é fruto do trabalho de um artista, né? É um artista que estava orientando todos esses trabalhadores, escravos e escravizados, a fazer, né, a realizar essa maravilha, né? Quando a gente entra nessa igreja, a gente assusta, né, da beleza da igreja. Eu peguei só alguns aspectos, né, para pegar mais cidades de Salvador, né? Mas a cidade toda, você anda, por todo lugar que você anda, né, é uma cidade construída com o trabalho dos negros, dos trabalhadores negros e negras escravizados da época, né? A cidade de Ouro Preto, que é outra cidade símbolo, né? Onde se concentrou o grande centro da época da mineração, né? Fica em Minas Gerais. Hoje é uma cidade estudantil, né? Essa aí é a famosa igreja de São Francisco de lá, né? Que foi construída pelo que se conhece como Aleijadinho, né? Eu me lembro que eu já estava na universidade quando eu fiquei sabendo que o Aleijadinho era negro, porque nunca aparecia, né, nunca aparecia foto dos artistas, né? Aparecia a beleza, né? Ela é considerada uma das igrejas mais bonitas do mundo, né? E foi fruto do trabalho dele, né? Não só como arquiteto, mas que desenhou e pensou toda a igreja, né? Aí você tem, né, essa área aí. Hoje são várias desses prédios aí agora são pousadas, né? Ana, tem uma moça perguntando aqui, a Stephanie Alves, qual o nome dessa igreja que está projetando mesmo? Ela não São pegou. Francisco, é a igreja de São Francisco, tanto a da Bahia, tanto a de Salvador, como a de Ouro Preto, é São Francisco. Vamos lá? Aí, ela é uma joia da arquitetura e da beleza artística mundial, né? É uma igreja relativamente pequena. A São Francisco da Bahia é maior. Essa é uma igreja relativamente pequena, né? Mas é lindíssima. Aí uma das ruas, né, de Ouro Preto, né? Então, Ouro Preto é uma cidade bem cheia de morro, né? Você desce e sobe ladeira por tudo quanto é canto. E hoje é uma cidade extremamente universitária, né? Então, quase que a cidade inteira é formada hoje de pousadas, né, de residência estudantil,
etc. Né? Outra cidade famosa de Minas Gerais é a cidade Diamantina, né, que foi uma área de muita produção de diamantes e acabou ficando com esse nome, né, como se fosse o centro da produção de diamantes da região. Né? Então, vamos lá. Então, vocês veem que as igrejas têm mais ou menos o mesmo estilo, não é? Essa igreja aí também tem o estilo da outra, né? A de Ouro Preto é mais trabalhada arquitetonicamente, né? Mais trabalhada nos detalhes, né? Das janelas, das portas. Então, essa é mais simples, mas praticamente o estilo arquitetônico barroco é o mesmo, né? Vamos lá. Outra igreja, não é? Que também é bem simples, mas muito bonita também, né? E é outra joia, né, da cidade diamantina. Eu não sei se vocês sabem, a cidade, eu não me lembro, eu acho que é em junho agora. A cidade diamantina, ela tem uma tradição que vem de anos, que é uma tradição de serenata. Então, tem um dia, é uma semana inteira quase, que toda a população fica envolvida, as pessoas fazendo serenatas. Né? Toda noite tem serenata no lugar, serenata no lugar. É bem interessante, é uma atração turística da cidade. Né? Aí você vê, aí, inclusive, uma ponte, né? Já para a época, uma ponte bem trabalhada, né? E esse aí é o mercado da cidade. Vamos lá? Outra área, né? Isso aí era antiga. Hoje, se não me engano, é um museu, mas toda essa área aí, né? Se não me engano, era cadeia da região, eu não estou lembrada bem, mas hoje é um museu. Vamos lá? A cidade de Goiás, né? Então, aqui a famosa ponte, né, à esquerda aí, essa casa de janelas verdes, é a casa famosa da Cora Coralina, né, a grande poetisa goiana. Né? Então, aqui é o rio, né, a casa dela fica assim, ao lado do rio, e você andando lá no fundo, vocês estão vendo uma igreja, né? E depois você entrando à esquerda, tem outra igreja, né? Bem próximo uma igreja da outra, né? Vamos lá? Aqui o famoso coreto, né, da praça lá de Goiás, que é um coreto belíssimo. Né? Essa praça aí é a praça central da cidade. Então, aí hoje, né, eu falo Palácio São Joaquim, que é realmente uma estrutura, né, desde sempre foi o palácio, a residência do governador, né, ao lado da capela, que facilitava o governador da época, né, os presidentes depois do Estado irem à missa. Né. Essa é uma igrejinha famosa, né, bem pequenininha, que fica num alto lá eu esqueci como é que chama lá a região, mas é muito bonito, o pessoal, assim, época de primavera, verão, o pessoal vai para lá fazer serenata, né? Normalmente o céu de Goiás é muito bonito, né? Bom, então, vejam vocês qual foi a produção artística, né, desses trabalhadores, né? Então, ao mesmo tempo que sofriam toda essa violência, eles estavam produzindo, né, essas maravilhas arquitetônicas e artísticas. Nós vamos botando, eu pedi também para colocar algumas fotos de algumas fazendas do café, que existe até hoje, né? Quem anda ali pelo Vale da Ribeira, como eu mostrei para vocês, que pega parte do Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo e ali o sul de Minas Gerais, vai encontrar essas fazendas lá até hoje, né? São fazendas lindíssimas, né? Vejam vocês, enorme a fazenda de café, enorme a casa, né? Vai para frente. Então tá ali, olha aí, outra também, né? Enorme, já feita em outro estilo, né? Vamos para frente. Então, aí nós temos a famosa Catedral da Sé, em São Paulo. Né? Se vocês assistirem Amarelo, que é um documentário do Emicida, ele vai mostrar, né, coisas que nunca aparecem, né, que um famoso arquiteto, né,
de São Paulo tinha sido escravo, né? E ele é um dos que fez a planta da Catedral da Sé, que é uma igreja belíssima. Hoje, quando você chega aí na Catedral da Sé, todas as pessoas famintas da cidade, em algum momento, elas vão para a porta da Catedral da Sé, né? Todos os moradores de rua, em algum momento eles vão. Então, às vezes você chega na porta, aí, você vai aí na Catedral da Sé, você tem 5.000 pessoas, né, ou desempregado, ou morador de rua, ou mendigo, que estão ali, justamente porque é um espaço, né, sempre foi um espaço muito democrático, você tem, né, as pessoas saem, dão alguma coisa para a pessoa, dão algum dinheiro, né? Eles entram também dentro da igreja para descansar, tal. Então, é um espaço hoje dos explorados, dos oprimidos, né? De São Paulo, é a Catedral da Sé. Vamos lá. O famoso Mosteiro de São Bento, né? É sempre assim. Você tem a igreja e depois você tem o prédio, né? O Mosteiro de São Bento é famoso até hoje, né? Os padres beneditinos, é um dos lugares famosos de São Paulo, inclusive pelas missas que tem, né, que a música é muito bonita e a construção é muito bonita, muito conservada, tem uma biblioteca muito, muito importante. Vamos lá. Bom, quando a gente vê, né, eu mostrei que após que se fez a independência em 1888, a classe dominante, né, os donos das senzalas, tomaram algumas medidas. Uma dessas medidas foi trazer, então, trabalhadores e trabalhadoras, principalmente da Itália, que estava com problemas também, né, para a classe trabalhadora lá. Então, ela recebeu, né, terras aqui para se instalar. Então, por isso que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são lugares, né, de descendentes da Itália, da Alemanha, e que se estabeleceram como pequenos proprietários. E começou a se criar uma ideologia que no Brasil existia a democracia racial, né? E ontem uma escritora nigeriana que fica entre a cidade de Lagos, né, que é a capital da Nigéria, e a cidade ela mora em Maryland, que é um estado norte-americano, ela se chama Chimamanda Achi, ela deu uma entrevista no Roda Viva, não sei se alguém teve a oportunidade de ver. E ela disse que quando veio ao Brasil, ela veio naquele Festival Literário de Paraty, que ocorre no Rio de Janeiro, né, cidade de Paraty, que fica no Rio de Janeiro. E ela estranhou muito, porque ela chegou lá e não tinha ninguém negro, nem na plateia e não tinha nenhum escritor negro, ou escritora negra que fosse se apresentar, né? E na plateia também ela viu que era só quase gente branca, no máximo algum ou outro pardo, né? Ela ficou impressionada com aquilo. Bom, depois eles foram andar com ela foi a São Paulo também, e aí você leva nos restaurantes um pouco mais sofisticados de São Paulo, né? E ela dizendo que quando chegou no restaurante também não encontrou nenhuma pessoa negra frequentando o restaurante, né? Provavelmente os negros e negras estavam na cozinha, né? E os restaurantes mais sofisticados de São Paulo, eles não contratam nem garçons e garçonete negros e negras, e nem pardos. Você olha, todo mundo branco, né? E se contratam na cozinha, porque aí ninguém vê, né? Está lá na cozinha, ninguém vai ver. Então, ela ficou espantada com isso, né? E ela disse que conversando com as pessoas, e aí eu estava conversando com quem? Eu estava conversando com escritores, escritoras, né? Intelectuais de vários naipes que acompanhavam a escritora, ela é famosíssima no mundo inteiro, né? E ela notava, assim, que ela ficava perguntando, e eles meio que, diríamos assim, quiabando, né? Parecendo que não existia racismo no Brasil, né? Ela falou, parece que não tem racismo aqui nessa terra, né? Agora, você imagina, né? O racismo é tanto que não se mostra nem
os trabalhadores e trabalhadoras negros e pardas, né? Querem esconder até isso, né? Então, se criou muito essa ideia que é uma democracia racial, que é como se a escravidão aqui não tivesse sido violenta, como foi nos Estados Unidos ou na África do Sul, mas porque lá chegou a ter o apartheid, claro, né? Então, você tem, até hoje, nos Estados Unidos, até a década de 70, você tinha, né, numa cidade onde os negros e negras moravam e onde os brancos moravam. E os negros e negras não podiam cruzar, não podia frequentar escola, não podia frequentar restaurante. Então, era separado mesmo, não podia pegar ônibus, o mesmo ônibus, né? Então, tinha lugar para os negros e negras nos ônibus. Isso também na África do Sul, né? Quer dizer, uma coisa de uma brutalidade sem fim, né? Isso levou, como não chegou a esse apartheid, a esse nível aqui no Brasil, não se supõe, né? Aí você tem o carnaval, né? Você tem nossas milhares de festas, né? Que você vê todo mundo na rua, aparentemente há uma integração, etc., né? Que não é verdade, né? E aí vou ler um texto do Gessé de Souza, né? O Gessé de Souza é um sociólogo, né? Que está muito famoso no Brasil, porque ele começou a desmascarar, né, essas análises. Desde a análise, ele questiona muito a análise que o Sérgio Buarque de Holanda faz sobre as raízes do Brasil, né, sobre a questão do patrimonialismo, como se o Estado brasileiro fosse corrupto, né? Ele mostrando, não, a classe dominante brasileira que é corrupta, e ela quer o tempo todo se apropriar, né, dos benefícios do Estado. Ela não quer pagar imposto, os impostos que nós pagamos ela rouba, ela sonega, né? Ela está o tempo todo. Nós vimos agora na pandemia, né? A classe dominante brasileira o tempo todo, né? Se apropriando do dinheiro, né? Do SUS. Então, até governadores foram afastados. E aí, quando você lê do lado do Estado, você fala, o Estado é corrupto. Não, a classe dominante que fica corrompendo o Estado e corrompendo os servidores do Estado, né? Porque um governador é um servidor público, um vereador é servidor público, um deputado é servidor público, e eles ficam procurando o tempo todo corromper os servidores públicos, né? No dia a dia nosso, a gente vê essa tentativa de corromper servidor público, né? E aí ele desmascara essa visão que o Estado é corrupto e desmascara essa ideia, né, que está no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e ele também vai mostrar, né, como é que funciona realmente até hoje a Casa Grande, né, e a senzala no Brasil, né? Então, ele fez um texto que eu acho interessante. Vamos ler o texto? Gessé de Souza percebe a absorção das ideias de Gilberto Freire, né, pelo projeto do Estado Novo de Getúlio Vargas, objetivando maior integração nacional. Isso se deu paralelamente com os avanços da tese de Gilberto Freire, caracterizada pela ênfase cultural no que perpassa os laços e costumes sociais dos brasileiros, e também marcada pela harmonia racial, neste caso, expandindo a relação entre as classes, né? Então, essa visão, quer dizer, ele vai mostrar que o Estado Novo, se a gente vai analisar o Estado Novo na época do Getúlio Vargas, né, que vai de 37 a 45, ele vai mostrar que ele fez um esforço de uma integração nacional, como se a nação estivesse acima das classes, né, das divisões de classe, divisão de raça, divisão de gênero. E um pouco, né, o Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande e Senzala, principalmente no Casa Grande e Senzala, ele vai trabalhar, né, os costumes brasileiros, que, como eu falei, né, que se manifesta aparentemente por uma harmonia racial, né, principalmente por causa dessa nossa forma de ser, né, que passa muito pelas festividades, pelas relações interpessoais, né? Segue. Oi. Ana, já passou aí. Por sua vez, a industrialização, você quer que leia? Tá. Por sua vez, a industrialização também precisaria de um conjunto de ideias que convocasse os brasileiros a se unirem pela renovação nacional.
Consequentemente, a ideia de brasilidade foi solidificando, uma vez que tinha um sentimento popular de que estariam todos no mesmo barco, navegando para o desenvolvimento, incluindo também uma justificativa conjuntural economicista de igualdade. Essa é uma ideia, né, que perpassa muito a sociedade brasileira, né? Que essa ideia que nós todos estamos no mesmo barco. Né? No princípio se começou, essa ideia é tão assim, que começou assim, a pandemia, o vírus é democrático, eles atingem todo mundo, a gente está todo mundo no mesmo barco sendo atingido e agredido pelo vírus. Não, não é verdade. O vírus não atinge todo mundo por igual. Né? Ele entrou no Brasil pela classe dominante, porque ele entrou através de pessoas que foram à Europa e trouxeram o vírus. Né? Tanto que a primeira pessoa que faleceu foi uma empregada doméstica de uma madame lá do Rio de Janeiro. Mas a classe dominante, ela tem os melhores hospitais à disposição dela. E segundo, à medida que o vírus foi se disseminando, ele está atingindo os mais pobres, né? É os que não pode fazer, tem que continuar trabalhando, sair para trabalhar, seja emprego formal, seja ficar vendendo coisas, e tem que ir para as feiras vender, e tem que enfrentar os ônibus lotados, os metrôs lotados, que chega em casa, são várias pessoas, se você tem Covid, não há nenhuma possibilidade de você fazer um isolamento dentro da sua casa, porque são casas pequenas com muita gente, né? As crianças, criou-se, né, o problema que as crianças, por conta que as escolas não estão funcionando, e uma coisa que eu tenho observado aqui em Goiânia, várias escolas privadas não fecharam, elas estão funcionando na surdina, sabe? E as escolas públicas acabaram fechando, né? Então, essa coisa que estamos todos no mesmo barco, em qualquer campo que você falar no Brasil que estamos no mesmo barco, você está mentindo. Né? Não há possibilidade no Brasil de nada a gente estar no mesmo barco. Né? Todo mundo sofre, tá? Todo mundo sofre, mas tem gente que sofre mais do que os outros. Todo mundo tem oportunidade. Não. A maioria não tem oportunidades. Né? Eu estou fazendo um projeto numa escola e a gente foi passar um filme, né? Dos 20 alunos que estavam assistindo, só uma menina tinha ido ao cinema uma vez na vida. Os outros nunca nem tinham assistido nenhum filme, nem numa sala de cinema, e nem na casa deles, nem em lugar nenhum. Então, o acesso, né, à cultura, a produção cultural, né, e a gente sabe que existe uma produção cultural imensa, né, no Brasil todo. Você tem gente que produz, você tem muita gente produzindo coisa muito boa nas periferias, nas pequenas cidades, e que não tem espaço nem para mostrar, nem para usufruir, nem para nada, né? Hoje, eu não sei que hora que o Globo Repórter, eles vão fazer uma reportagem sobre a produção cultural na periferia de São Paulo. Vamos lá? Observou-se nesse sentido que o mito da democracia racial funciona muito bem no intuito de encobrir as desigualdades, trazer a naturalização de sérios problemas como a falta de acesso à saúde, educação, moradia, de modo a colocar o material econômico acima das relações interpessoais. É uma ideia que acaba por maquiar uma realidade social altamente racista, excludente, conflitante, discriminatória, além de aprofundar as raízes e estratificações sociais injustas, legitimando a desigualdade social no Brasil. E eu fico vendo essa ideia do empreendedorismo, né? Estimulando todo mundo a ser empreendedor. Se você não consegue, né, economicamente resolver seu problema, é problema seu, entendeu? É como se a responsabilidade pelo fato de ser pobre economicamente, de não ter moradia, não ter acesso à saúde, ao sistema educacional, não ter acesso, né, eu falei, à cultura, etc., é culpa sua. É porque você não batalhou, é porque você não tem fé em Deus, é porque você não luta, é porque você não sonha, é porque você não tem a ideia de ser empreendedor, é porque você não tem coragem, e por aí vai. Né? Quer dizer, o fato de não conseguir e viver as condições, né, de pobreza, seja material, seja cultural, da maioria da população brasileira, é responsabilidade de cada um. Não é? Hoje eu estava vendo
uma aula do professor Ladislau Dauber, que é um professor da PUC, né, de São Paulo, ele mostrando, né, que 6 brasileiros, eles têm a mesma quantidade econômica do que 100 milhões de brasileiros, né? E esse dinheiro dele é sob que forma? A maioria não é nem forma sob a forma que são donos de indústrias, né? Não, são donos de papéis, são donos de dados magnéticos, né? Então, a bolsa hoje subiu, então eles ficaram mais ricos, não sei quantos milhões. A bolsa caiu, eles perderam um pouquinho, mas aí no outro dia eles recuperam, porque eles sabem pressionar para estar sempre ganhando na bolsa. E a gente chega ao absurdo no Brasil, né? Vocês imaginam que nós temos uma dívida pública, ou seja, é a dívida de todos os brasileiros. Em 31 de dezembro de 2019, o Brasil já tinha pago, veja só, o Brasil já tinha pago, entre juros e o que eles falam, amortização. O que é amortização? Vamos supor que eu pedi emprestado R$5.000 para uma pessoa. Aí chega no fim do mês, eu vou lá e pago R$1.000. Então, agora eu só estou devendo 4, né? Mais os juros que a pessoa me emprestou com os juros. Mas esse 1.000 que eu paguei foi amortizado, então eu não estou devendo mais 5.000, estou devendo 4.000 mais os juros. Não, no Brasil não é assim, a dívida pública brasileira não funciona assim. Ela funciona, então vou dar os dados, de 31 de dezembro. Nós devíamos 1.583.709.336 reais, que significa 38,2%, 27% do nosso orçamento. Então, você pega todos os impostos, né, que o governo recolhe, tira 38% para pagar e amortizar a tal dívida pública. Mas, por incrível que pareça, a gente paga, diz que amortiza, mas ela cresce. Você imagina que nesse mesmo dia, né, 31 de dezembro, são dados oficiais do Banco Central. A nossa dívida interna, a dívida do Brasil, era 5 trilhões 971 bilhões 931 milhões 389.014 reais. Quer dizer, apesar de já ter pago isso tudo, a gente está devendo ainda mais. E a nossa dívida externa era de 574 bilhões 254 milhões 660 mil dólares. Então, quando ela está dolarizada, ela muda todo dia, né? Porque o dólar sobe todo dia. Então, a dívida, quem controla essa dívida? Se for ver, primeiro eles não deixam saber todos os controladores, porque diz que está violando a privacidade. Mas se sabe, né, por outros mecanismos, né, de se analisar as contas públicas, que você tem os 5 principais bancos do Brasil que controlam a dívida pública brasileira, né? Então, são maioria bancos privados e que controla tudo isso, né? Então, eles fazem o que bem entendem, eles governam o país do que eles bem entendem. Aí eles botam o Bolsonaro lá, bota o Bolsonaro lá, bota o Supremo Tribunal, todo mundo lá do Supremo Federal, no fundo, é ligado a eles, 70% dos deputados federais que os trabalhadores elegem, né, vai procurar em quem cada um votou para deputado federal. Você tem 110 dos 513 deputados, você tem 110 que votam com os trabalhadores. O resto tudo, você tem lá 100 e tantos empresários, você tem 100 e tantos do agronegócio. Então, são todas pessoas que votam com os trabalhadores. Agora, todos foram eleitos, né? Então, pega no município. Quem é o deputado federal aí do município? Vai procurar saber de cada município que vocês moram. Vai saber o deputado federal, um latifundiário ligado ao agronegócio, ligado aos grandes da cidade, né? Seja industriais, seja isso, aquilo. Ou agora, né, aos grandes grupos religiosos, que há grupos religiosos, seja católicos, seja evangélicos, que são empresas, né? Não tem nada a ver com religião. São empresas que aí elegem seus deputados, seus senadores, etc., né?
Então, essa é a estrutura, né? Então, no Brasil, nós temos uma democracia formal, que de 4 em 4 anos as pessoas são chamadas a votar, né? E o resto do tempo você tem uma brutal desigualdade social, portanto, não é uma sociedade democrática, né? Porque democracia significa, né, que o povo é que governa, né? Então, o povo tem que participar de toda a governança, seja a econômica, a social, a política, a cultural, etc., né? Então, essa é a situação do Brasil, né? E as maiores vítimas de toda essa desigualdade são as pessoas negros e negras e pardos, né? que carregaram, que construíram esse país, né? Então, esse país é um país que foi construído por os escravos e escravas, trabalhadores africanos que foram escravizados, né? Agora eu vou mostrar, deixa eu mostrar um livro aqui, ver se dá para ver. Está dando para ver? Tá. A Mão Afro-Brasileira. Esse é o volume 1. Veja a grossura de cada um. Então, um artista, né, ele é artista, poeta, escritor, chamado Emanuel Araújo. Atualmente ele é diretor do Museu Afro, que existe em São Paulo. E grande parte do Museu Afro foi feito com acervo pessoal dele, né, porque ele era de uma família mais ou menos rica, e ele foi comprando, né, e descobrindo obras tal como ele diz, a mão afro-brasileira. E aí ele fez esses 2 livros, né, e são muito bem feitos, as fotos são muito bem feitas, né, e ele vai mostrar obras, né, seja na escultura, seja ele pega muitas obras, várias obras do Aleijadinho, né, seja na escultura, seja na pintura, e vai mostrando que são obras de artistas negros e negras, e pardos, só que ninguém sabe, né, porque se apaga a memória também, se esconde, né? Você tem a obra, mas ninguém diz, aqui é uma mão afro-brasileira que fez isso, né? Então, eu peguei alguns, né, só para mostrar. Penas que não teve jeito, ele foi fotografado, mas não teve jeito de fotografar a legenda, né, para dizer de quem é o artista, de que ano que é. Mas eu peguei todo, a maioria deles é antes da abolição da escravidão. Então, para vocês verem, né? Então, vamos lá? É um outro link. Ou né, das imagens que você quer colocar agora, né? Aquelas imagens. Vou projetar aqui então, rapidinho. Está visualizando aí, todo mundo? Está começando. Tem jeito de aumentar um pouco? Você quer ver por imagem? Tem sim. Dá. Tá abrindo, tá carregando. Aí. Então, vejam vocês, né? É uma pintura, né? E aqui, né? Não deu. Então, vê, é uma. E foi Quer que feito por passe um artista outra? negro. Vai passando. Então, vejam vocês, olha a sofisticação da pintura, né? Você imagina que você vê esse tipo de pintura nos museus, né, mundiais, tal o grau de sofisticação, né? Vamos, olha aí, né? Aqui o interior de uma igreja, olha como os detalhes, né? Vamos lá, tudo artistas negros e negras. A mesma coisa, ó. Vejam os detalhes da pintura, não é? E são famílias. Olha essa aí, ó, né? A Nossa Senhora com os anjos. Também, olha, veja os detalhes dos profetas, né? Vamos lá. Também, então vejam as várias expressões de Nossa Senhora, tal, né? Vai. Pode passar.
Olha aí, né? Você vê isso aí, escultura, não é? Essa é uma famosa, né, do Aleijadinho. Olha os detalhes, né? Aí, o interior da igreja de São Francisco, lá em Ouro Preto. Vai. Olha aí. Então, você vê, todos têm... Esse também é do Aleijadinho. Veja assim, né? Você tem a impressão que estão vivos as pessoas, olha. Ele vai mostrar toda a prisão de Cristo, né? Esse é o altar mais de perto lá da igreja. Aí o desenho da igreja, né? Quer dizer, mostrando como é que ela foi, o arquiteto desenhou, não é? Aí a igreja de São Francisco lá de... Veja esse Santo Antônio, né? Olha os detalhes da pintura, né? Aí uma janela, né, de uma igreja. Veja essa baiana, né? Aqui vejam a ourivesaria, né? Brincos, pulseiras, né? Então, imagina a sofisticação de tudo isso, como devia ser difícil fazer, né? Os colares. Olha as pulseiras, gente, olha o nível de detalhes do trabalho, né? Você imagina que isso aí é um artesanato, né? Fazia uma por uma. Outro tipo, né? Como se fosse de panô, né? Aí, um jornal da época, né? Um jornal desses satírico, né? Staff chama. Esse aí é o rosto do Aleijadinho, né? Eu fui ver, eu ainda já estava na universidade. Acabou Bom, as imagens é, lá. Uhum. porque era muito, então eu escolhi algumas, né? Mas todas são antes de 1888, né? Então você imagina os vários aspectos. Você tem pintura, você tem como se fosse, você tem escultura, você tem joias, né? Então era uma produção bastante variada, né? E isso tudo fica escondido, né? Aí ele faz esse livro aqui, mas a maioria das pessoas não tem acesso, ninguém fica sabendo, né? Então, não, os livros de história, você vai ver rarissimamente, sempre aparece alguma coisa de Diamantina, de Ouro Preto, né? Aparece a igreja, aparece às vezes hoje a foto do Aleijadinho, né? Mas essa diversidade não aparece, né? Então a gente tem que reescrever a história do Brasil, né? A partir da produção, né, artístico, cultural, econômica dos trabalhadores e trabalhadoras que vieram da África e aqui foram escravizados. E ver que, como se faz, a famosa dívida social do Brasil, né? De uma brutalidade, né? A desigualdade no Brasil, que quando a gente se sente até mal, né? De ver tanta injustiça e tanto absurdo, né? E ainda, por cima, ainda esconder a história, né? A história que aparece é a história da classe dominante. Bom, gente, eu acho que deu para dar uma panorâmica, né? Eu calculei o tempo, estamos dentro do tempo preciso, né? Ana, tem uma pergunta aqui para iniciar o bate-papo do Ah, Arne. Aí ele coloca assim: professora, existe algum projeto de lei ou organização que trata sobre o reconhecimento ou créditos do uso da intelectualidade artística negra durante o período da escravidão? A pergunta dele é essa. olha, que eu saiba, não, sabe? Que eu saiba, não, porque você hoje tem, né,
foi uma conquista, não a luta, né, dos artistas. Você tem os famosos direitos autorais, né, que tem que aparecer, reconhecer, né, que aquilo é produção daquele artista, etc. Né? Você tem que sempre dar os créditos, né? Mas que eu saiba, durante a escravidão, não. Tá, aí agora essa pergunta, ela é minha mesmo, que o pessoal ainda não colocou mais nada. Ô, Ana, a respeito dessa questão da produção artística, como que a gente, professor, pode tentar, que estratégia a gente pode usar para aproximar mais nossos alunos dessa produção, né? Porque a gente não tem muito material assim para trabalhar com eles. Que sugestão que você daria para a gente trabalhar e dentro dessa abordagem mesmo que com poucas imagens, a gente poder trabalhar com essa questão, né, de mostrar esse outro lado, a capacidade do povo trabalhador, no caso, o trabalhador negro, de produzir coisas, assim, de muita boa qualidade, que a gente é ensinado a não ver dessa forma, né, só ver o que o branco faz, que o europeu faz, que o norte-americano faz, mas que o povo brasileiro não, é como se não fizesse nada, né? Aí a gente fica encantado com essas coisas de fora, e não conhece o que tem aqui. E tem uma coisa, eu nem botei a parte musical, né? Foi só mais essa parte, né? Deixei, porque não dava para pôr tudo, então eu fiz opção. É o seguinte, por incrível que pareça, a maioria dessas imagens eu peguei no. Você bota no Google e você põe assim, obra do Debré, vão aparecer essas imagens, sabe? Você bota assim. Você bota obras artísticas de Ouro Preto. Aí você tem esse povo que faz viagem, eles põem para mostrar, olha, vai a Diamantina. Aí eles apresentam, sabe, as belezas de Diamantina. A cidade de Goiás, quando ela se tornou patrimônio, eles fizeram um levantamento completo. Da cidade de Goiás, você tem praticamente tudo que tem de importante na cidade de Goiás e de interessante está coisa, sabe? Se você puser, você vai encontrar. Tá? Então, você põe viagem Olinda, por exemplo, a imagem, né, da igreja de São Francisco, o interior da igreja, você põe assim, interior da igreja de São Francisco da Bahia, você vai ter vários ângulos da igreja, sabe? Elevador Lacerda, porque as empresas, querendo chamar a atenção das pessoas para viajar, elas colocam, sabe, onde ir em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade, sabe? Aí põe as fazendas de café do Vale da Ribeira, né, do Vale do Paraíba também, eles botam, sabe? Então, você tem esse recurso, né, que muitas vezes está até mais bonito, porque, como eu falei, o Pelourinho já está bastante degradado, né, mas eles dão uma paginada, né, e não aparece o Pelourinho como ele está atualmente, né? Eu morei em Salvador, então eu conheço bastante Salvador, né? Então, você tem essa possibilidade. Né? Eu não tive a curiosidade até hoje de ver se a mão afro-brasileira do Emanuel Araújo, ele chegou a botar no... Porque às vezes bota, né? Vê aí se por acaso ele chegou a colocar. Porque são só mil livros desses, sabe? Então, ele distribuiu, deu para museus, tal, deu para algumas pessoas, né? Eu consegui que ele me desse. Como eu expliquei, de pura cara de pau, né? Encontrei ele num restaurante em Salvador e fui lá e pedi, e ele acho que ficou tão assustado de eu ir lá e fazer esse pedido que acabou me dando. Tô vendo aqui, Ana, se tem, e aí eu te falo, tá carregando aqui. Mas tem para De vender. repente ele já digitalizou e já botou, né, já disponibilizou. Parece que tem, tá? Digitalizado aqui. Deixa eu ver a qualidade da imagem, eu já encaminho o link. Eu já encaminho o link. Porque esse aqui foi financiado pelo governo do estado de São Paulo, sabe? Olha, não tem, tá? Para baixar, não, mas tem para vender. Tem a estante virtual, deixa eu olhar aqui. Na estante virtual é do Emanuel Araújo, né? Que você falou.
Na estante virtual tem, só que o valor tá meio salgadinho. É R$ 700, 850, Mas R$ 1.000. é muito sofisticado o livro. Aham, e ele é de Deve ser 88, né? alguém que botou para vender, sabe? Porque ou estava em biblioteca ou pessoas individuais, né? Ora, apareceu aqui mais dois comentários, é porque o negócio aqui não estava rolando, agora rolou. Um é do Douglas Almeida e o outro é do Alisson Aquino. Sim. Aí o Douglas Almeida está falando o seguinte: professora, seria possível no Brasil trocarmos as homenagens aos escravocratas pelo reconhecimento da história de luta do povo negro, dando nomes de ruas, escolas, viadutos e estátuas? É possível, agora precisa mudar a cabeça dos vereadores. Aqui, por exemplo, você imagina, aqui numa periferia aí, tem uma rua com o nome do Che Guevara. Entrou uma vereadora agora dessa tendência católica fanática, como é que chama? Ela tem 24 anos, ela é monarquista, é negacionista, é contra a máscara, e a primeira ação dela foi ir lá no bairro, sabe, e mostrar, olha que absurdo, uma rua com o nome do Che Guevara, e tirar o nome, sabe? Aí botar o nome de um santo, não sei qual santo que ela quer botar, sabe? Aí aproveita, chama as pessoas católicas daquela região, né? E aí bota o nome do santo. Né? Então, por exemplo, aqui, né, em Goiânia, a principal estátua é de um matador de índio, né, do assassino de índio, que é o Anhanguera. A principal avenida é a Avenida Anhanguera. A estátua do Anhanguera. Né? Uma das outras avenidas importantes é Costa e Silva. Né? E por aí vai. Né? Por exemplo, a Espanha, agora, quando assumiu o governo, um governo mais à esquerda, a primeira coisa que eles fizeram foi em Madrid, tirar nome de todas as pessoas ligadas de ruas, os nomes de pessoas ligadas à ditadura franquista. Né? Então, a mesma coisa fizeram no Uruguai. Né? Então, era possível fazer isso, né? Mas é a coisa mais difícil por conta da visão, né? Porque termina que os vereadores são da classe dominante. Né? Vai procurar os vereadores da cidade de vocês. Deve ter um ou outro que representa os trabalhadores, os outros tudo representam os ricos da cidade, os reacionários, os ligados aos setores dos grandes capitais religiosos, seja da Igreja Católica, seja evangélica, seja espírita. Né? Então, é difícil, é uma luta, tem que tentar, né? Já avançou muito. Você imagina que hoje você tem uma literatura, né? Você tem, por exemplo, a Conceição Evaristo, né, que é uma grande escritora negra, né, ela foi ter sucesso com 70 anos. Né? Então, já existe uma mudança enorme. Né? Hoje, quando, por exemplo, né, eu até contei, né, que uma gerente de banco, né, foi lá falar, né, que nos altos cargos não tinha ninguém negra, né, porque eles eram muito exigentes. Né? Então, caiu tanto de cima que agora, né, eles estão até fazendo um trabalho, né, para qualificar, porque por que não qualifica? Não qualifica porque você não tem oportunidade, a maioria nem chega à universidade, nem tem oportunidade, vai se qualificar, né? Como? Né? Então, é uma luta, já avançou muito, né? Racismo já é reconhecido como crime, né? Então, já é um avanço enorme que nós temos no Brasil, né? E graças à luta, não foi nada que foi doado, né? Qualquer coisinha que conquista é com base em muita luta. Né? O movimento negro aqui, aliás, desde a época da escravidão, né, os escravos lutaram muito, são milhares de quilombos no Brasil, né, todo, e tem poucos quilombos reconhecidos, né, mas já é uma luta que já estão conseguindo reconhecer os quilombos. Né? Atualmente, por exemplo, o prefeito da cidade de Cavalcante, que é uma cidade que tem não sei quantos quilombos, né? O prefeito lá atual é um quilombola. Né? Então, já é um avanço você ter, do PSD, do PSB, né? Então, candidatou para um partido que tem uma certa visão de esquerda, então já é um avanço. Ana, aí tem o Alisson Aquino, ele complementa essa fala que você disse da questão do Anhanguera, né? Falou que até mesmo o hino de Goiás tem valorização dele, né? Tem um trecho que faz o índio fugir em sua canoa. Aí ele também vem e coloca um questionamento.
Desde a religião até as artes em si, vemos um sincretismo e hibridismo presente em nossa cultura. Como valorizar a cultura daqueles que para cá vieram e foram escravizados e tiveram a cultura ofuscada? Qualquer ação que a gente faz, por exemplo, é muito difícil. Há pouco tempo eu estava vendo a Globo News, né? Estava passando, eles gravaram um disco com música em Iorubá, né? Aí chamaram vários cantores da Bahia. Mas aí o que acontece? Eles chamaram o Gilberto Gil, né? Chamaram o Lázaro, chamaram a Margareth Menezes, várias cantoras negros e negras lá. Mas na hora da Globo News, né, mostrar outros cantores que eles chamaram, né, a Ivete Sangalo, a oportunista da Ivete Sangalo e a oportunista da Daniela Mercury, né? Quem aparece na gravação, mostrando que estavam gravando o disco Iorubá, né? Não foi nenhuma dos artistas negros e negras, né, de lá. Não, foi a Ivete Sangalo e a Daniela Mercury. Então, se você pega, por exemplo, né, os grandes representantes, né, cantores da Bahia, são homens e mulheres brancos, que se apropriam, né, de toda a cultura afro da Bahia, dá uma releitura, né, com o famoso axé, e depois montam essas bandas que ganham milhões, né? Eu me lembro quando eu morava na Bahia, eu sou muito noturna, né? E eu saía muito pela noite. E eu encontrava muito com a rapaziada que acompanhava a Daniela Mercury, acompanhava a Ivete Sangalo, acompanhava o Caetano, né? E a meninada toda negra, toda chique, porque eles ganhavam naquela época, né? Isso, sei lá, 10 anos atrás, eles ganhavam R$ 500 por cada vez que tocavam, né? Fazia 30 shows por mês, eles ganhavam R$ 15 mil. Não existia nenhuma educação para estimulá-los a comprar uma casa, né? A comprar um carro, não. Não, eles gastavam com roupa, com mulher e com farra. E eles achavam que eles ganhavam uma maravilha, sabe? E eu ficava conversando com eles e mostrando a miséria que eles ganhavam, sabe? Eu falava, bom, o show da Daniela Mercury, né, levou R$ 70 mil pelo show, né? Eu até brincava que existia na Bahia uma máfia, né? A máfia do Dendê, que era o Caetano, o Gil, a Gal e a Bethânia, né? 70% da verba de cultura ia para esses quatro, sabe? E uma vez o Caetano fez um show lá na Concha Acústica, um show para gente grátis, sabe? Eu falei, vou lá saber que grátis foi esse, né? Grátis em relação ao que ele cobrava, sabe? Sei lá, ele cobrava 100 mil, aí desse cobrou 30, né? Então ficou parecendo que era grátis, né? Então, são pessoas que dominam o cenário musical, né? E a gente não reflete. Tem gente com tanto talento como eles, né? Você tem cantores e cantoras negras extraordinárias em toda a Bahia, né? Principalmente em Salvador, mas que pouco aparece, né? Estão na luta, né? Então, tudo que a gente puder, né? Na medida, por exemplo, que vocês ouviram essa nova versão, né? Do que vocês puderem transmitir, né? E começar a ler, né? Eu indiquei uma bibliografia, uma pequena bibliografia, né? Vocês já estão ajudando a mudar essa visão, né? Eu demorei muito, né? Como eu estava falando, eu estava na universidade, né? Aliás, eu pouco aprendi na universidade. Eu sempre falo que 80% do que eu aprendi foi em curso que eu fiz fora da universidade, na minha época, né? Hoje é um pouco diferente, né? Na minha época, eles adotavam material e ficavam lá falando a partir da classe dominante, mesmo porque todos os professores eram da classe dominante, né? Então, qualquer coisa que a gente faça, né, a gente já vai ajudando, né? Principalmente quem está dando aula para o primário, né, para o ensino médio, vão procurando, né, ver, tem muita... No próprio hoje, na própria internet, você encontra textos, às vezes reflexões, né? Pega os blogs do movimento negro, tem muito blog do movimento negro, né? Que tem essa nova versão, né? Que é a nova visão. Ana, agora mesmo acabou os comentários, tá? Pois é. Agora encerrou mesmo. Já está cansado. Chegando no final de semestre, né? Daqui 2 semanas tem que fechar tudo.
Então, Fecha a parabéns para prova. vocês pelo esforço, né? E para mim foi muito bom, eu fico muito feliz quando eu converso com a minha classe, né? E aí vai passar o certificado, né? Eu já Uhum, mandei uhum. a estrutura para E, dar o certificado para vocês, e aí já ajuda, né? É sempre, ontem, hoje eu sempre fui muito relaxada em formar o famoso Lattes, né? Aí uma vez falaram que eu precisava ter isso, sabe? Meu Deus do céu, eu quase fiquei doida. Mas eu botei lá, sabe? Eu peguei assim o que eu tinha, que eu não ia atrás, não é quando o povo me dava, sabe? Aí pedi um amigo meu para botar, paguei um amigo meu que trabalhava comigo lá para botar lá, e esqueci disso, sabe? Aí eu não sei se você se lembra, quando eu fui participar do encontro de vocês, aí o pessoal da universidade me ligou, uai, Ana, você não tem Lattes, não? Eu falei, como? Eu tenho. Aí que alguém me falou, não, Ana, se você não atualiza, depois de 5 anos desaparece. O meu já estava desaparecido, tinha uns 10 anos. Aí eu fui pôr, sabe? E eu não lembro de pedir as coisas, sabe? Esses dias eu até sentei aqui e falei, vou botar algumas coisas do meu Lattes aqui, sabe? E eu estava vendo hoje, assistindo uma aula do professor Ladislau W, e ele um pouco lá situando o Lattes dele, né? Eu falei, mãe, que vergonha. O meu Lattes não tem, eu nem lembro, né? E tem muitos professores, eu me lembro de um aluno que eu tive, que desde quando ele começou aluno, ele foi meu aluno no primeiro ano de Ciências Sociais, tudo que ele fazia, ele pedia comprovante, sabe? Então, quando ele se candidatou a professor da universidade, ele tinha naquela época não falava Lattes, né? Ele falava o currículo, né? Mas ele tinha um currículo enorme, sabe? Porque ele sempre teve esse cuidado. Então, eu alerto vocês, viu, para sempre ter esse cuidado. E eu sou assim com tudo. Centro cultural, eu esqueço de pegar as coisas, sabe? Nossa Senhora, eu sou um desastre total. Então, a gente agradece, né? E até uma próxima oportunidade, daquilo que eu puder contribuir, vocês podem me chamar, que eu estou sempre disposta. então, eu queria agradecer novamente, tá, Ana, pela parceria de sempre. E é sempre uma fala, um aprendizado, acho, para todo mundo, né? Todo mundo só tem a ganhar com as suas falas, aprender a muita coisa, né? E sempre que a gente puder, vai estar desenvolvendo esse tipo de atividade daqui para frente, né? Então, eu queria agradecer também a participação, né, de todo mundo. Está todo mundo já cansado, né? Essa hora da noite, amanhã tem que trabalhar cedo, principalmente quem é Viu? professor, né? Tem gente que ainda nem vai